Fala, pessoal, ó. Então agora nós vamos partir para uma coisa chamada estrutura. Eu vou colocar, mas independe da minha opinião, tá? Vocês vão entender por quê. A estrutura que nós vamos comentar agora é uma estrutura chamada contemporânea, tá? Por quê? No edital do CNJ fala estruturas modernas. Essa estrutura que a gente vai colocar, realmente, 1990, 1985, era considerada como moderna, tá? Na prova, pode ser ela mencionada, eles não vão fazer pega em relação a isso. Mas nós aqui, didaticamente, vamos fazer uma separação. Essa estrutura chamada contemporânea, tá? Ela vai ter uma estrutura que tem essa característica. É essa aqui, ó. Opa! Aqui é a número 2 em algarismos arábicos. Tá? Número 2, estruturas ditas contemporâneas. Só que só tem uma, tá? É essa estrutura aqui, ó, chamada estrutura matricial. Lembra? Qual era a principal desvantagem da que a gente viu chamada estrutura colegiada ou comissional, que foi a última que nós vimos, das tradicionais? Era justamente a mão de obra, o especialista, o desgaste de tempo dos especialistas. Concorda comigo? Então, essa estrutura chamada matricial também pode ser chamada, encontrada em provas, como força-tarefa. O que a gente vai fazer aqui? Ó, preste atenção. Essa estrutura, adivinha onde que ela foi utilizada? Ela foi utilizada na NASA. Por quê? A NASA, ela tem que ser que nem Jack, tem que fazer tudo por partes. Então, como ela tem que fazer tudo por partes, o que eles fizeram? Nós vamos criar um projeto, aí esse projeto nós alocamos recursos humanos para desempenhar aquele projeto, certo? Ou seja, eles vão ser direcionados para atender projetos. Então, qual é a base dessa estrutura? Ó, ela trabalha com a sobreposição de duas estruturas organizacionais. Professor, como assim? Como é que ela vai conseguir trabalhar com duas estruturas diferenciadas? É pelo seguinte, olha para cá. Justamente para a gente eliminar o desgaste de tempo, o tempo ocioso de especialistas. Então, ela vai ter, olha para cá, uma diretoria lá. Aí abaixo da diretoria, nós teremos isso aqui, ó. O nosso departamento de administração. Teremos, por exemplo, o departamento de engenharia. Nós teremos o departamento de informática. E assim vai. Aí o que acontece? Preste atenção. Decide-se criar um projeto, certo? Então, nós vamos ter aqui o projeto A. O projeto 1, certo? Aqui nós vamos ter o quê? O projeto 2. E aqui nós teremos o projeto 3.
Então, o que acontece? Preste atenção. Esse projeto 1 é na parte de obras. Como é na parte de obras, terá um engenheiro? Terá. Precisará de uma pessoa responsável pela parte de administração burocrática? Sim. Terá necessidade de quê? De uma pessoa na área de informática? Sim. Pode ser necessário um sistema para calcular melhor. Então, o que acontece? Olha para cá que legal. Você vai ter aqui o projeto. Aqui o outro projeto. E aqui o terceiro projeto. Aí lembra que eu falei para vocês? A característica dela é a sobreposição de duas estruturas. Ó, isso aqui é uma estrutura, tá? E essa aqui é o quê? É outra estrutura diferente. Então o que acontece? Então tem lá o gerente, aqui nós vamos ter quem? O gerente do departamento. Por outro lado, desse lado de cá, você terá o quê? O chefe, o coordenador do projeto. Então, o que acontece? Olha, precisamos de um projeto, então precisamos de um administrador. Então, essa mão de obra vai vir da onde? Essa mão de obra, ela vem da onde? Dos departamentos, tá? Então, aqui vai ter o quê? Mais uma pessoa, vai precisar de um engenheiro, certo? Vai precisar de quê? De um cara da área de informática. Então, o que acontece? Olha só que legal. Ela traz funcionários para o quê? Trabalhar em um projeto. Aquele projeto, todo projeto tem como uma característica, tem início e fim. Acabou aquele projeto, o cara pode ser alocado em outro projeto. Ou mesmo durante o projeto 1, ele pode estar participando de quê? Em um determinado horário de um projeto, em outro determinado horário de outro projeto. Então, olha, a característica dela é justamente eliminar tempo ocioso, certo? Essa estrutura, então, como característica, certo? Ela apresenta o quê? Ela, assim como as demais, possui o quê? Vantagens e desvantagens. Porque as características, na verdade, ou vão vir para esse lado ou vão vir para esse lado de cá, certo? Quais seriam as vantagens e desvantagens dessa estrutura? O que vocês acham? Ela é propícia ou não a alcançar objetivos? É. Então ela tem o quê? Primeira característica, facilidade para alcance de objetivos. Essa é a primeira vantagem dela. Segunda, facilidade para mudanças. Ela é bem flexível. Por que isso é vantagem, pessoal? Isso é óbvio. Isso é vantagem por um único motivo, certo? Ela pode se adequar a novas necessidades rapidamente. Agora, além disso, ela tem como vantagem o quê? Desenvolvimento de projetos complexos. Por quê? Porque ela pode requisitar pessoas de departamentos com especialidades diferentes, certo? O que mais que ela tem como vantagem? Outra vantagem dela qual é? É essa aqui, ó. Além dela desenvolver, ela facilita
o surgimento de ideias. Por quê? Porque as pessoas facilmente podem o quê? Criar novos o quê? Novos objetivos, novos, como é que se fala? Novos projetos. Então, ela tem essa facilidade. Várias pessoas pensando, cada uma no seu lugar, mas elas o quê? Vão ter facilidade para surgir coisas novas, novos projetos. Agora, a última. Preste atenção. Embora cada uma dessas pessoas trabalhe em departamento diferente, quando elas estão nesse projeto, elas estão sendo coordenadas pelo coordenador do projeto. O que acontece? Essas pessoas estarão trabalhando separadamente. Quando elas estão dentro de um departamento, as pessoas trabalham ou não separadamente? Trabalham. Então elas formam grupos de trabalhos. Agora, quando essas pessoas estão aqui, essas pessoas de especialidades diferentes se reuniram para o alcance de um objetivo, que é o projeto. Então, na verdade, elas estão literalmente trabalhando juntas por um único objetivo. Entende? Elas não estão trabalhando separadamente para alcançar um objetivo comum. Elas estarão trabalhando juntas por um único objetivo. Então, isso aqui favorece o quê? Favorece o espírito de equipe, o que é muito bom para uma organização, certo? Até mesmo porque cria um relacionamento entre as pessoas, certo? Elas são de departamentos diferentes, mas ali o bicho vai pegar. Elas estão reunidas para o quê? Para alcançar um objetivo de todos, certo? Que é o objetivo do projeto. Então, não é de um departamento específico. Então, cria até melhores relacionamentos interpessoais entre as pessoas de departamentos diferentes, diferentemente daquela funcional. Lembra da funcional? A funcional, você criava uma concorrência entre os departamentos. Aqui você não tem essa concorrência entre os membros que estão lá. Então o cara, certo? Nunca conheceu o cara lá que é o engenheiro. A partir disso aí, você permite um relacionamento melhor. Você acaba melhorando o clima organizacional dessa empresa que trabalha dessa forma. Agora, é claro que esse tipo de quê? De estrutura não é para qualquer empresa, certo? Ela é para o ramo de quê? De empresas que trabalham com projetos, que trabalham com coisas que dependem de tecnologia. Ou seja, ela tem que ter cacife, esse tipo de empresa. Então, ó, primeira desvantagem da criança, custo elevado. Tá? Custo dela é elevado, por quê? Porque tem o quê? Alta dependência de tecnologia. Vai chegar uma hora que não basta a boa vontade dessas pessoas. Vai depender de quê? Novas tecnologias para projetos mais complexos. Não é só ter pessoas especializadas. Ela tem que ter o recurso para fazer esses projetos complexos. Outra, ela é o quê? É instável. Então ela é instável, por quê? Pode ser que não tenha mais projeto. E aí? Fudeu. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir inseguras, certo? Elas estão lá no departamento, mas se não tiver mais projeto que ela possa participar, meu irmão, já era. Ela vai ser demitida. Então, isso na cabeça dela. Então, isso vai gerar o quê? Insegurança. É instável e gera, com isso, o quê? Insegurança dos participantes, tá? E gera insegurança dos membros. Tudo bem até aqui ou não? Traumas? Então agora, a decisão dela é rápida ou é demorada? Ela tem uma decisão demorada. Por quê? Porque são várias especialistas que estarão trabalhando juntos, certo? Com cabeças diferentes. Ótimo, surgem novas ideias, mas o processo, a tomada de decisões é mais o quê? Demorada. Então, ó,
decisões, processo e decisões, processo de decisão lento. O que mais que ela tem como desvantagem? Isso aqui, ó. Dupla autoridade. Isso não vai dar certo. Por quê? Deixa eu te explicar. Vou pegar um outro exemplo para a gente até ver essa vantagem e desvantagem. Imagine uma faculdade. A faculdade, então, tem lá o departamento de administração, onde estão os professores de administração. Você vai ter lá o departamento de engenharia, com os professores formados em quê? Em engenharia. No departamento de psicologia, você vai ter os psicólogos. Você vai ter o pessoal no departamento de matemática e estatística. Então, o que acontece? Preste atenção. Esses projetos de uma faculdade seriam os cursos. Então, você tem um departamento onde o quê? A pessoa olha para cá. Olha para cá para vocês entenderem. O departamento de administração, ela é composta por professores apenas de administração. Aqui, o departamento de quê? De engenharia é formado por o quê? Professores de engenharia, independente se é civil, se é elétrica. E aqui, só pessoas na área de informática. Então, o que acontece? Aqui, nós teríamos na faculdade os cursos. O curso de administração. Pergunta para vocês. O curso de administração, então, seria um projeto da faculdade. Fala para mim, esse projeto que seria o curso de administração, só vai ser dado aula de administração? Não, cara. Em curso de administração, muitas vezes tem até eu, por exemplo, quando eu fiz administração, nós tivemos aula de direito. Então, esse cara, professor de direito, não vai vir do departamento de quê? De administração. Ele vai vir do departamento de direito. Eu tive aula de cálculo 1, cálculo 2. Isso não está no departamento de administração. Estaria no departamento de matemática e estatística. Eu tive aula de inglês. Esse cara não é professor que é subordinado hierarquicamente ao departamento de administração. Então, o que acontece? Preste atenção. Tudo é lindo, mas tem um problema. E o dia que faltar um professor no curso de psicologia, ou no curso de administração, entende bem, certo? Então, olha só, o professor, estava marcado para ele dar uma aula no sábado, certo? De administração no curso de psicologia. Olha o bode. Aí, o que acontece? O professor que ia dar aula no curso de administração, esse aqui é o de psicologia e esse aqui é o de administração. Então, esse professor estava marcado no sábado para aqui para o projeto 2, curso de psicologia. Aí o professor que ia dar aula no projeto 1 no mesmo dia, no sábado, falta. Aí, a decisão se o cara vai para o projeto 1 ou projeto 2 é de quem? É a quem ele está hierarquicamente subordinado. Entenda bem. A subordinação dele não é ao coordenador de projeto. É assim, ele tem subordinação durante o projeto. Mas a hierarquia dele, acima dele, está o gerente do departamento de administração. Então, cara, essa decisão vai ficar na mão de quem? Do gerente. Aí esse gerente do departamento de administração, dependendo dele, ele pode, embora tenha sido o quê? Marcado para ele aula no sábado de psicologia, ter mais interesse que o projeto de quê? De administração, o curso de administração tenha mais preferência na cabeça dele, porque é a área dele. Aí ele, em vez de permitir que o cara vá dar aula onde ele estava marcado, que seria no projeto 2, o curso de psicologia, ele manda o cara dar aula onde? Lá no curso de administração, certo? Então isso gera muito conflito entre quem? Entre o gerente de departamento e o quê? Coordenador de projeto. E o membro fica perdido. Ele fica perdido porque ele tem uma dupla o quê? Autoridade em cima dele. Dentro do projeto, ele tem que seguir quem determina? O coordenador do projeto. Mas se for alguma coisa relacionado em termos da onde que ele vai, para qual projeto, cara, ele tem que subordinar-se a quem?
ao gerente do departamento. Então, essa dupla autoridade ocasiona o quê? Ocasiona o quê, gente? Conflito entre gerentes e coordenadores. Entre gerentes e coordenadores. Os gerentes seriam os gerentes de departamentos, os coordenadores de projeto, tá? Então, olha só, essa estrutura é bacana, ela serve para qualquer empresa? Não, até mesmo porque, como ela tem alta dependência de tecnologia, você tem cacife para isso. Segundo, ela é uma instituição que uma estrutura instável, então gera insegurança, tá? Outra forma de você se lembrar disso seria o caso de você pensar na parte de engenharia, projetos de construção civil. Então, o que acontece? Ó, preste atenção. Essa estrutura matricial, ela resolveu o problema do quê? Nenhum problema ela resolveu? Resolveu. O problema da mão de obra ociosa que tinha na colegiada. Em contrapartida, cara, essa estrutura, ela é muito restrita para ser utilizada em qualquer tipo de estrutura, não, em qualquer tipo de organização. São pouquíssimas as organizações que estariam prontas para receber um tipo de estrutura como essa, tá? Pode copiar. Vai lá, gente, ó. Terceiro tipo de estrutura, tá? A gente viu as estruturas tradicionais, agora nós vamos ver as estruturas chamadas estruturas pós-contemporâneas ou, como está no conteúdo do CNJ, como modernas. Alguns autores consideram a matricial como moderna, tá? Mas a gente vai fazer a separação. Na prova, isso não torna o item incorreto, não, tá? Então, olha, a primeira estrutura que nós vamos aprender moderna é essa aqui, ó. A estrutura chamada estrutura por equipe, tá? Então, essa estrutura chamada estrutura por equipe, a primeira coisa que nós temos que fazer é conceituar uma equipe, tá? Conceitualmente, uma equipe é um grupo íntegro de colaboradores responsáveis pela execução de um trabalho e pelo gerenciamento de uma área de atuação. Então, preste atenção. Um grupo, ele só tem uma característica. São pessoas que trabalham separadamente para alcançar um objetivo em comum, certo? Então, elas têm que ser gerenciadas por alguém, por um líder. Então, teremos um líder para coordenar essas pessoas. Na equipe, diferentemente, os líderes são, na verdade, cada um dos colaboradores. Então, o colaborador, na verdade, em uma equipe, ele gera um clima maior, porque ele traz o cara para o quê? Para a empresa,
para a noção de objetivo da organização. Porque ele não é só responsável por executar, por trabalhar. Ele é responsável pelo sucesso do que está sendo feito. Não só dele, mas dos demais. Certo? Por quê? Porque ele não é só responsável pela execução, ele é responsável também pelo quê? Pelo gerenciamento das atividades em busca de um objetivo em comum. Essas pessoas não vão trabalhar separadamente, elas vão trabalhar em conjunto, na mesma coisa, para alcançar um objetivo único, tá? Então, na verdade, a função dessa criança, a função é otimizar em conjunto a parte social e técnica. Certo? Por que otimizar a parte social? Porque ela vai obrigatoriamente criar um clima de relacionamento entre as pessoas. Essa equipe só vai ter sucesso se houver um bom relacionamento interpessoal entre os colaboradores da equipe. Certo? Então ela já traz de cara, não é simplesmente uma parte técnica, uma parte especialista, uma parte de conhecimento, de fazer o melhor. Ela vai mais além. Ela tem que criar um clima amigável entre essas pessoas de lá, senão jamais uma equipe vai para frente, tá? Então ela consegue juntar duas coisas. Tanto a parte social relacionada ao clima organizacional, que é necessário, como a gente já viu em clima organizacional, para o sucesso da empresa, como a parte técnica, certo? Então ela consegue fazer uma otimização, uma melhoria, tanto no relacionamento, no clima organizacional, como na própria o quê? Área técnica, certo? Essa estrutura, chamada estrutura por equipe, ela tem, como todas as demais, vai apresentar o quê? Vantagens. Então, quais são essas vantagens? Nítidas, claras, fáceis de serem observadas. Primeira vantagem dessa criança, qual seria? A primeira vantagem dela é que ela possibilita maior integração entre os departamentos da organização. Entre os departamentos. Além disso, favorece a aprendizagem organizacional. Por que isso, professor? Pelo seguinte, não tem pessoas que tratam de assuntos diferentes, têm conhecimento técnico em várias especialidades. Então, o que vai acontecer? As outras pessoas que podem não ter o conhecimento daquilo, vão aprender com aquilo ali. Por elas estarem trabalhando em conjunto, um advogado com um engenheiro estarem trabalhando junto, o advogado vai acabar recebendo algum aprendizado na área de direito e vice-versa. Certo? Então, a aprendizagem organizacional, que é uma das características dessas organizações modernas, que elas são voltadas muito, bem maior, é ao capital humano, a aprendizagem organizacional, trazida por uma estrutura, por equipe, ela é muito elevada. Por quê? Porque as pessoas, para se entenderem, uma vai ter que acabar aprendendo um pouquinho da outra. Então, eles não vão ter apenas uma especialização. Eles vão ser literalmente multidisciplinares. Multidisciplinar não é bombril. Multidisciplinar é o cara que é especialista em diversas áreas, que é uma obrigação de todo coordenador, de todo chefe. Porque para você cobrar, você tem que ter conhecimento do que você pode cobrar. Agora, isso é a segunda vantagem. Terceira vantagem dela
certo? É que ela traz resultados mais rápidos. Por que ela traz resultados mais rápidos? Porque são várias pessoas pensando, dando o seu melhor, tendo a sua especialização para que aquilo ali haja de forma rápida. Agora, tu imagina se essas decisões cada um tomasse a sua e depois tivesse que formar isso, como é o caso do grupo organizacional. Não. Então, isso é uma grande vantagem que ela apresenta. Última vantagem, assim, existem várias, mais importante é que ela cria o quê? Um bom relacionamento, que é inclusive uma das funções dela, relacionamento interpessoal entre, claro, os participantes dela. Agora, ela apresenta desvantagens? Apresenta como toda a estrutura organizacional. Quais seriam as desvantagens principais que ela apresenta? Olha, ela tem como desvantagens principais, primeiro essa aqui é fogo. Necessidades mal combinadas. Você sabe o que é uma necessidade mal combinada? É o seguinte, meu irmão, nem todo mundo que está na equipe pensa do mesmo jeito. Nem todo mundo que está lá realmente está interessado no sucesso da empresa. Então, necessidades mal combinadas, em que sentido? É que elas não foram determinadas que, olha, a necessidade não é de cada pessoa, é da equipe, certo? Outra desvantagem que ela pode ter, certo? É justamente o quê? Papéis mal... Melhor ainda, papéis não definidos, mal definidos. O que seriam papéis mal definidos? Na verdade, cara, a equipe, cara, ela requer uma pessoa para controlar isso muito mais do que vocês pensam. Por quê? Cada um é responsável por se autogerenciar. Beleza, tranquilo. Tanto que é um tipo de equipe chamada equipes autogerenciadas. Só que o problema qual é? É que a pessoa, na verdade, não sabe exatamente, pode não saber exatamente qual é a função dela ali, qual é a participação dela, certo? Então, às vezes, ela fica até acanhada de dar a sugestão, mesmo que seja no assunto que ela tenha conhecimento. Então, isso aqui é um problema que pode ser acarretado por você montar uma estrutura como essa. Quando ela trabalha em um grupo, trabalha com aquele sistema de departamento, ela sabe exatamente a função que ela tem ali. Dentro de uma equipe, ela tem, na verdade, várias funções, porque ela é responsável tanto pelo gerenciamento como a parte técnica, certo? Então ela acaba ficando meio sem ter certeza de qual o papel dela naquela estrutura. Outra desvantagem dessa criatura, certo? Pode tomar, não quer dizer que vai acontecer, pode tomar decisões ruins. É o seguinte, cara, quando você tem uma pessoa decidindo, beleza. Agora, todo mundo ali está decidindo em conjunto. Ótimo, parece uma maravilha, não parece? Não. Por um único motivo. Essa equipe pode estar convicta que a melhor decisão, a melhor forma de fazer é essa. É a melhor forma. Mas isso não quer dizer obrigatoriamente, porque são várias pessoas, vários especialistas pensando, que quando eles juntaram as ideias deles, eles trouxeram a melhor forma. Então isso pode acarretar um desvio para uma decisão incorreta, uma forma de agir que não é a melhor. Entenda, por natureza ela teria mais probabilidade de acertar. Porque você está o quê? Com vários especialistas. O problema é que esses especialistas não estão trabalhando sozinhos, eles estão trabalhando em conjunto. Então isso é uma concretização de quê?
de vários pensamentos distintos, de técnicas diferentes, para executar de uma única forma. Então, quando reuniu separadamente, seriam as melhores decisões. Mas quando isso se tornou uma coisa só, isso pode levar ao quê? A um caminho incorreto. Existem outras vantagens e desvantagens, existe uma porrada. Mas isso aqui é o fundamental para você saber, certo? Então, olha, a equipe, ela facilita um bom entrosamento, ela traz decisões, tende a ter um resultado mais rápido, porque elas não estão trabalhando separadamente, elas estão trabalhando junto. Agora, ela tem os problemas dela. A liderança pode ser ruim, certo? Por que a liderança pode ser ruim? Porque a liderança não é de uma única pessoa, são de várias, certo? A não definição clara do papel da pessoa dentro de uma equipe, certo? Pode ser muito perigosa. E os interesses que a pessoa tem, distintos do verdadeiro interesse para que foi formada essa equipe, tá? Então essa é uma estrutura moderna chamada estrutura por equipe. Por favor, copia. Vai lá, segundo tipo de estrutura moderna, tá? O segundo tipo de estrutura moderna, ela é chamada estrutura em rede. Como assim, professor? Essa estrutura é legal. E ela é bem moderna mesmo. Olha só que bacana. Essa estrutura, chamada estrutura em rede, como que ela funciona? É formada pelo desagrupamento das funções da organização transferindo-as para outras organizações. Certo? Como assim, professor? Ela pode ser considerada com várias empresas, isso acontece muito no mundo atual. Para elas dominarem o mercado, o que elas fazem? Elas transferem uma para outra, terceirizam serviço, tá? Então, por exemplo, quando você tem uns aglomerados, como a Ambev, o que eles fizeram? Eles pegaram, transferiram funções de, por exemplo, um refrigerante separado do quê? Da cerveja. Então, o que acontece? Antes, tudo poderia ser feito pela Antártica. Não, mas aí eles separam, cada um faz a sua. A Coca-Cola fez a mesma coisa, certo? Então, o que acontece? Ela pega as funções dela, a execução, e transfere para outras empresas desempenharem essa função, tá? Isso é uma estrutura em rede. Então, olha só. A função dela, é tornar as organizações que compõem a rede mais competitivas em um mercado globalizado. O que acontece? Quando o mercado é globalizado, o que acontece? As empresas, por natureza, elas vão ter muito mais concorrência. Então é aquele negócio, cara. É melhor a gente se unir para o quê? Dominar o mercado, que cada um tentar vencer sozinho e a concorrência te engolir, certo? Então a organização monta uma estrutura dessa, então o problema dela, a lógica principal da dificuldade dela é você delimitar agora os limites da organização. Você não sabe onde ela começa e onde ela termina.
Por quê? Tem uma outra organização executando a função dela, função interna dela, certo? Então ela tem uma grande dificuldade, a estrutura em rede impede delimitar onde começa e termina a organização. Agora, professor, como isso pode dar certo? É pelo seguinte, essa estrutura organizacional, ela é coordenada por um escritório central. Esse escritório central é que faz essa coordenação, passa a função para uma, passa a função para outra, certo? Então, olha só, esse tipo de estrutura organizacional, assim como todas as outras, apresenta o quê? Vantagens e desvantagens. Qual seria a principal vantagem dela? Olha para cá. A principal vantagem desse tipo de estrutura é que ela o quê? Gera maior competitividade. Além disso, torna a comunicação mais rápida por utilizar os meios eletrônicos. Gente, isso aqui não é tão comum no Brasil, mas isso na Europa é febre, trabalhar com estrutura em rede. Ó, outra coisinha que ela traz como vantagem, que é muito importante, é a facilidade para aproveitar oportunidades. Por que isso, pessoal? Porque preste atenção, se ela trabalhasse, ela sozinha, executando todas as funções, aparece uma oportunidade. Não obrigatoriamente ela terá os pontos fortes, as forças necessárias, o recurso tecnológico para alcançar aquilo ali, aproveitar aquela oportunidade. Como ela transfere funções, então aparece uma oportunidade, ela não teria sozinha fazendo isso internamente. Então isso aí é jogado por uma outra organização formar, então o resultado é para todas as organizações que compõem a rede, certo? Então isso impede que os concorrentes entrem nessa briga. Por quê? Porque fica tudo dominado às organizações que pertencem a esse ambiente de quê? De rede, tá? Então essas são as principais o quê? Vantagens que nós temos quando trabalhamos com uma estrutura em rede. Agora, toda vantagem tem do outro lado o quê? Desvantagens. Quais seriam as principais desvantagens dessa estrutura organizacional? Primeira coisa, dificuldade. Ah, desculpa, tem mais uma vantagem dela. Mais uma vantagem, tá? Redução do custo
administrativo. Por quê, professor? Lembra que ela passa funções para outras organizações. Antigamente ela teria que ter pessoal, material para fazer isso aí. Como ela transfere a função, ela automaticamente está transformando a organização em uma organização mais enxuta, certo? Que teria o quê? Menos o quê? Níveis gerenciais, tá certo? Até mesmo níveis o quê? Operacionais. Agora, desvantagem. Dificuldade para quê? Para controle interno em assuntos genéricos. Genéricos aqui não é no sentido de remédio, não. Esse genérico, pessoal, é quando se trata de uma operação que envolve o conjunto, certo? Ou seja, tem uma executando aqui uma função, tem outra executando a função. Mas, na verdade, não adianta cada uma trazer o seu resultado. Depois você vai ter que compor isso. Então, é muito difícil porque a organização, uma organização vai depender da outra ter acabado o serviço. Então, isso dificulta muito um controle interno, uma centralização disso. Outra desvantagem dessa criança é o quê? É que ela pode gerar uma fragilidade para lealdade. Entende? Na hora de todos os chefes das organizações se reunirem, certo? Ficar tudo lá, todo mundo conversa. Mas, meu irmão, quem sabe realmente se todas as terceirizadas vão ter realmente o quê? Vão ter aquela lealdade. Então, ela pode fazer para outra empresa que não pertence à rede. Aí, meu irmão, lascou tudo, certo? Então, ela tem essa fragilidade para a lealdade. Não tem-se a garantia o quê? Que as empresas que a compõem a rede vão manter-se o quê? Vão manter-se fiéis, leais à rede, certo? Então, elas podem fazer aquilo ali para um concorrente. Pô, ela não vai ficar com o tempo dela ociosa. Aí ela vai, pum, joga para outra organização ou até mesmo para outra rede. Então, ela mesma acaba criando os componentes da rede, criando concorrência para a própria rede a qual ela pertence, tá? Então, isso é um perigo dela. Então, primeiro, a dificuldade para controle interno, quando o quê? Quando a operação precisa ser realizada em conjunto. O resultado é trazido com a operação de todas as organizações. Elas estão trabalhando o quê? Separadamente, certo? Como um grupo, tá? Não como uma equipe. Então, como elas estão trabalhando separadamente, pode ser que uma dependa da outra ter terminado o serviço. Se a outra demorar, desanda todo o processo. Então, por isso você tem uma dificuldade com o controle dela. E a última desvantagem dessa criatura, qual é? Facilidade para falhas. Por que ela tem facilidade para falhas? Cara, uma empresa não cometer erros já é difícil. Agora, quando uma empresa depende de outras organizações para não cometer falha, a probabilidade de acontecer um erro em qualquer uma dessas operações feitas por outras organizações é bem maior, tá? Então, essa é a estrutura que nós chamamos de estrutura em rede. Copia, por favor. Vamos lá, gente, ó. Terceiro tipo de estrutura moderna é a estrutura chamada estrutura por projeto, tá? Deixa eu fazer uma referência para vocês. Nem todos os autores concordam que isso aqui seria um novo tipo de estrutura. Lembra da matricial? Ela é bem parecida com isso. Só que nós temos que ver a diferença entre essa e a outra. Por quê? Não sei se vocês se lembram que a matricial, ela cria projetos, tanto que nós temos o coordenador do projeto. Só que a estrutura, a relação aqui é diferente. Ó,
essa estrutura por projeto, o que ela tem como característica? Função dela. Para que ela é criada essa estrutura? Olha, a função dela é possibilitar a execução de operações que necessitam de uma grande concentração de recursos de todos os tipos, recursos com prazos definidos, certo? Ou seja, ela vai ter que o quê? Atender um cliente. O cliente quer uma coisa. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que concentrar todos os recursos para a execução daquele projeto, certo? Então, preste atenção. Eu vou te sacanear, porque eu vou te dar os exemplos que normalmente ou você ou alguém já passou por esse desespero, certo? Você manda fazer armários planejados. Então, tem uma organização, uma empresa que se diz séria. Então eles vão na tua casa, aí levantam as suas necessidades como cliente, aí você faz o quê? Você vai, monta um orçamento esse que ele te deu, certo? Determinou um prazo de entrega desses armários, aí o que vai acontecer? Pela lógica, essa estrutura dele é baseada em projeto. Então o que ele faz? Ele reúne todos os recursos para a execução do quê? Do seu projeto. O projeto tem como característica principal, certo? Que diferencia-se das atividades normais da empresa, porque ele possui o quê? Tempo de início e fim, certo? O maior problema é que as empresas de armários planejados trabalham ficticiamente com uma estrutura baseada pelo quê? Por projeto. Só que o problema é que os animais não conseguem trabalhar com um projeto. O cara começa o teu projeto e pega 10 mil projetos juntos, certo? Aí o que acontece? Ele não começa nem acaba nenhum deles, tá? Mas isso aqui é só para você entender o que seria a aplicabilidade dessa estrutura, certo? Então, a verdade era para o seu armário chegar na tua casa naquele prazo ou num prazo menor, porque ele sempre coloca um tempo esperado para não deixar a priori o cliente esperando, maior do que seria necessário. Seria um prazo máximo para acabar aquilo ali. O problema é que, como eles pegam vários projetos ao mesmo tempo, eles não conseguem concluir nenhum deles, certo? Mas seria um bom exemplo para você entender o que é uma estrutura para o projeto. Então tem a empresa, tem os departamentos normais. Então, na aplicação, na execução das operações, eles reúnem para executar um projeto. Acabou aquele projeto, eles desfazem aquele grupo de pessoas, aquela equipe de pessoas e criam o quê? Uma nova equipe para o quê? Desempenhar um outro projeto, tá? Essa é a lógica da estrutura chamada estrutura por projeto. Não é que nem aquela estrutura chamada matricial, que nós tínhamos duas estruturas sobrepostas. Não, você não tem. Você tem uma única pessoa dando ordens. Só que a diferença é a principal. Por que ela é assim? Porque eles não vão trabalhar com vários projetos, senão ela é matricial. Então ela tem aquela estrutura e aí o que acontece? Ela reúne várias pessoas, o marceneiro, o pintor, para o quê? Trabalharem juntos para alcançar um projeto, para realizar um projeto. Essa é a diferença principal entre o projeto
e a matricial. A matricial são duas estruturas, principalmente em termos de subordinação, sobrepostas, uma sobre a outra. Então tem dupla o quê? Autoridade. Aqui não existe dupla autoridade. Eles vão trabalhar por projetos. Como eles vão trabalhar por projetos, eles vão, a priori, como o projeto tem início e tempo, ter que cumprir o quê? Prazos. Então eles fixam prazo, reúnem todos os recursos, por isso que exige o quê? Uma grande concentração de recursos para o quê? Terminar aquele projeto. Então vamos lá, ó, preste atenção. Assim como todas as outras, essa criança possui o quê? Vantagens e desvantagens. As vantagens delas, se fossem levadas a sério, seriam gigantescas. Primeira vantagem dessa criança, qual seria? Alto grau. É bom porque a gente vê aqui tudo que deu errado no armário, tudo que faltou lá, que é a vantagem disso aqui. Alto grau de responsabilidade, eles não têm nenhuma, mas a estrutura é feita para ter isso. Alto grau de responsabilidade dos colaboradores. Certo? O que mais que ele teria? Teria alto o quê? Grau de conhecimento. Certo? Por que alto grau de conhecimento? Porque vão ter pessoas o quê? Especializadas, várias. Então rola ali um trabalho em equipe, mas é uma equipe para um projeto, entende? É diferente daquela que você cria equipes para desenvolver várias atividades. Agora, ela também tem como vantagem o quê? Facilidade para gerar satisfação do cliente. E também o contrário, tá? Como no caso dos armários. Por quê? Porque, olha, o cliente vai saber quando começa, quando termina. Eu estou dizendo na teoria. Quando começa, quando termina, certo? Então ele vai o quê? Você pode direcionar o projeto particular, por isso que se chama armários planejados. Armários planejados é um armário que você entra na sua casa e você vai entrar na casa de amigos, de tudo, você não vai ver o igual. Essa é a lógica de trabalhar com uma estrutura em quê? Em projeto. Então, por que satisfação? Porque os projetos, eles são direcionados para cada cliente individualmente, certo? Então, o que acontece? Sejamos francos. O problema é que a concorrência em armários planejados é muito grande. Então tem muita o quê? Empresa fundo de quintal que diz que é assim, só que o problema é o seguinte, ela não consegue manter em um único projeto, porque o custo dela é elevadíssimo e ela, para vencer o concorrente, quer colocar o preço lá embaixo, dividir em 10 vezes, só que ela não vai se sustentar, ela não consegue ficar parada em um único projeto. Então, entenda bem, o que acontece na prática para entender a estrutura em projeto, na teoria. Então, na estrutura em projeto, se ela for feita disso, ela vai ser perfeita. Então, ela gera o quê? Alto grau de responsabilidade das pessoas que estão trabalhando no projeto, alto grau de quê? De conhecimento, porque o serviço vai ser feito com melhor qualidade, porque tem pessoas especialistas ali, tem facilidade para gerar satisfação do cliente, justamente porque ele é trabalhado individualmente, cada cliente, na expectativa que ele possui. Além disso, ó, facilidade para atender prazos e orçamentos. Cumprir prazos e orçamentos. Quando a estrutura é realmente dessa forma, ela tem isso como vantagem. Na prática, não importa, não cai no concurso, tá? Então, o que importa aqui é você, assim, lembrar do exemplo e pensar que deu tudo certo. Pense num único caso, se nunca existiu na tua vida, uma pessoa que contratou um serviço de uma grande empresa de armários planejados e que isso deu certo. Agora,
ela tem desvantagens. Só que a gente, na verdade, tudo é girando em termos de uma coisa só. A desvantagem dela mesmo, qual é? Ela gera o quê? Insegurança do futuro. Certo? Por quê, pessoal? Como ela se baseia em projetos, ela não pode gerar dinheiro se não tiver um projeto. O futuro é incerto. E ela trabalha com o quê? E por isso que as empresas, agora vocês vão entender um pouquinho melhor, ela fica com medo de só se preocupar com o quê? Em fazer perfeito aquele projeto. Por quê? Porque ela tem custo, então ela não sabe o dia de amanhã. Então, de repente, o outro cliente vai pegar o projeto com outra empresa do armário. Então, ela, na cabeça dela, estaria perdendo clientes. Então, perder clientes num futuro incerto é decretar falência antecipada. Então, por isso que ela acaba inventando de pegar vários projetos. Mas na estrutura por projeto, ela não pode pegar mais de um projeto por vez. Senão, ela não é baseada em projetos, tá? Então, que isso aqui fique bem claro para vocês sobre a estrutura chamada estrutura por projeto. Vai lá, gente, na fé. Você vai conseguir aprender. Ó, quarto tipo de estrutura organizacional moderna. O quarto tipo é chamado estrutura celular. Não tem nada a ver com o aparelho celular. Tem mais a ver com o quê? Com o nosso corpo, que é formado por várias células, sendo que elas possuem funções diferentes, tá? Então, olha, esse tipo de estrutura, preste atenção. A função dele, o motivo de você utilizar uma estrutura como essa, é proporcionar mais caminhos para execução de ações. Professor, se eu não entendia, agora então fiquei louco. O que quer dizer isso? Preste atenção. Ó, as estruturas antigas, o que elas tinham? Ela tinha uma única estrutura e tudo rodava aqui dentro, certo? As estruturas. Essa aqui, preste atenção, ela vai ter um centro decisório. Aí o que ela faz? Preste atenção. Ela cria, ligadas a esse centro, o quê? Outras células. Só que essas células, entende? Elas só são criadas para quê? Para operalização, certo? Então, ó, para realizar operações. Então, o que acontece? Preste atenção. Se houver, essa aqui é a célula central. Se tiver problema em alguma dessas células, não interfere no resultado da empresa. Ela simplesmente criou o quê? Várias formas. Agora, ela é muito difícil entender por um único motivo. Ela rompe aos paradigmas que nós temos de verificar uma estrutura e reconhecer quem manda em quem. Por quê? Cada célula dessa que compõe a estrutura, ela pode ter o quê? Uma estrutura daquelas que a gente viu. Então, tem aqui uma estrutura colegiada. Aqui nós vamos ter uma estrutura, mas aí já vai ter uma estrutura do tipo linear. E assim por diante. Então, você olhando para a organização como um todo, você não consegue decidir qual é a estrutura, certo? Que ela realmente tem. Por quê? Porque ela trabalha com células operacionais. Ela divide, ó,
Professor, então não entendi. Porque isso aí não é em rede? Não. Porque em rede são várias organizações que se unem. Aqui é uma organização que se dividiu, criou elementos separados. Então, cada célula operacional dessa tem o quê? Tem a possibilidade de quê? De ter autonomia. É um processo de descentralização dentro de uma organização, certo? Cada célula dessa possui a sua autonomia administrativa para que ela funcione. Todas elas possuem autonomia administrativa. Na administração pública, utiliza-se essa estrutura. Quando o Estado faz o quê? Tem uma autarquia, ele tem isso. Eu não posso dizer isso em relação a empresas privadas, porque aí já seria aquela estrutura de rede, certo? Então a administração pública, se você fosse perguntar qual a estrutura organizacional que ela trabalha com uma estrutura em rede, porque as entidades paraestatais, elas na verdade são outras organizações que prestam serviços para o Estado. As empresas estatais, tanto a sociedade de economia mista, também são outras organizações desempenhando serviço. Agora, se você pensar na autarquia, é simplesmente uma forma que o Estado teve de criar uma célula operacional para uma função que seria dela, certo? No caso das outras, é uma descentralização, mas é uma descentralização na forma de rede. Então a administração pública trabalha tanto com a estrutura em rede, como essa estrutura chamada celular. Na verdade, quando você vê o plano diretor de 1995, vai se falar apenas em estrutura em rede. Não vai se falar em celular. Por quê? Porque isso não é tão concebível, tão entendido, é uma coisa nova que foi proposta dentro de quem? Das estruturas, das organizações, tá? Mas ela trabalha. Então lembra do exemplo das autarquias, que elas são típicas estruturas o quê? Celulares. Você tem a administração direta e as várias autarquias que seriam apenas o quê? Realizam operações, certo? Do Estado, função típica do Estado, exclusiva do Estado, certo? Sociedade de economia mista, empresas públicas, paraestatais, elas não funcionam na estrutura celular. Elas funcionam com aquela outra, que é a estrutura em rede, porque são outras organizações, não é a mesma organização. Agora, preste atenção, essa estrutura celular, ela tem características relevantes para nós. Primeiro, olha, uma célula ruim não compromete a organização como um todo. Certo? Por quê? A célula não está funcionando bem, você elimina ela, manda ela para o saco. Tá certo? Agora, outra característica. Ela possibilita o quê? Possibilita maior facilidade, para adaptabilidade Por quê? Porque como ela não tem uma estrutura muito definida, cada operação, cada célula dessa possui o quê? Autonomia administrativa. O que acontece? Se surge uma nova necessidade, basta o Estado criar o quê? O Estado ou a organização criar uma nova célula para fazer aquilo, que não vai comprometer o restante das operações que ela já tinha o quê? Firmeza, segurança, nome no mercado, tá? Então, a outra característica que ela possui, certo? Então, ó, uma célula ruim não compromete o quê? Não compromete a organização como um todo.
Possibilita maior facilidade para adaptabilidade. Por quê? Porque se surgir uma nova necessidade, ela cria uma nova célula para realizar essa operação. Agora, a característica principal dela é que ela não possui uma estrutura fixa, determinada. Então ela é muito mais flexível, muito mais fácil de se adaptar, porque ela não tem aquela estrutura rígida, aquelas estruturas tradicionais. Eu posso ter uma autarquia trabalhando no sistema colegiado, posso ter uma autarquia trabalhando numa estrutura ali em staff, certo? Então ela traz muitas possibilidades. Agora, não é aplicável em organizações com problemas de custos. Porque, olha, beleza, isso aqui é tranquilo, te dá maior flexibilidade, mas isso aqui, meu irmão, gasta um dinheiro filha da mãe. Por quê? Ah, vai querer aproveitar uma oportunidade? Beleza, cria uma célula operacional para isso. Mas se isso não der certo, meu irmão, é dinheiro a priori perdido, certo? Então quem tem o quê? Um recurso limitado dentro da empresa, um capital limitado, um capital de giro, ela não pode arriscar de utilizar uma estrutura o quê? Celular, tá? Então eu acho que isso aqui dá para você abrir a tua cabeça. Então lembre-se, ela pode e é bem capaz que você confunda ela com a rede. Lembre-se, a rede não é uma única organização. São várias organizações, certo? Para se alcançar o quê? Para dominar o mercado. A estrutura em celular é uma organização que dividiu a sua parte operacional para outros o quê? Departamentos, tá certo? Para criar células, eu não posso nem chamar de departamento, porque ela não tem uma estrutura tradicional, certo? Então, em vez de criar o quê? Um departamento, não, ela cria uma célula operacional. E todas elas são controladas por quem? Pela célula central. Então, a gente vê o quê? Por indicadores de desempenho, se a célula está indo bem ou mal. Se ela estiver indo mal, manda para o saco. Se ela estiver indo bem, ótimo, porque ela vai trazer o quê? Coisas positivas para a célula central, para a organização como um todo. Tá? Tem problema de lealdade? Não. Que era um dos problemas da estrutura em rede. Então, olha, o Estado, a administração pública trabalha com as duas estruturas. Tanto com a em rede, como a estrutura o quê? Celular. Só não é comentado muito na administração pública a utilização desse processo. Mas é utilizado na administração pública também, tá? Ficou claro para vocês? Espero que sim, tá? Então, estrutura celular parecida com a estrutura em rede. Diferença. A celular é uma organização que se divide em partes autônomas. A estrutura em rede são várias o quê? É uma organização que transfere o serviço, um serviço para outra organização. Não é parte dela, não é uma célula dela, é para outra organização, tá? Então que isso aqui fique claro para vocês. Vai lá, gente. Ó. Quinta estrutura. Estrutura holográfica. Olha, isso aqui, para entendermos para valer, será necessário que a gente tenha a concepção, primeiro, de um conceito, que é o conceito do que seria olha que nome lindo, holismo. Você já ouviu falar nisso? Normalmente nunca ouviu falar, não é isso? Ó,
Holismo vem do grego holos, que significa todo. Então, essa visão, chamada visão holística, define o quê? Uma única coisa. Essa visão holística, trazida pela teoria dos sistemas, define que que o ser humano é indivisível. Ou seja, não tem como entendê-lo analisando apenas uma de suas partes. Essa visão chamada holística, ela se baseia no conceito chamado de sinergia. Já ouviu falar em sinergia? Sinergia significa o todo é sempre maior que a soma das partes. Certo? Na estrutura celular, eu pegava o todo e separava em partes. Essas partes trabalhavam com operações diferentes. Então, na visão holística, essa estrutura celular não daria certo, porque cada uma das partes trabalharia independentemente, não representaria o todo da organização. Por isso que você não define uma estrutura para ela na estrutura celular. Olha, a concepção trazida dessa visão holística para dentro da área organizacional, na área da administração, a aplicabilidade disso criou esse tipo de estrutura holográfica. Essa estrutura chamada holográfica, você teria o quê? Um ponto de origem. Uma estrutura, certo? Dessa estrutura que seria o ponto de origem, o que você vai fazer? Preste atenção. Você vai ter que quebrar os paradigmas de departamentos. Você não vai criar departamentos. Você vai criar, parecido com a celular, uma unidade funcional. Aqui nós teremos o quê? Outra unidade funcional. Aqui nós teríamos outra unidade funcional. Professor, mas isso não é a celular? Ainda não. Relaxa, só não goza, que vocês vão aprender. Ó. Cada unidade dessa funcional, ela tem a diferença que vai fazer em relação a quem? A estrutura celular. Qual? Até então, essas estruturas, elas são o quê? Autônomas. Mas isso acontecia ou não com a estrutura chamada celular? Acontecia. Só que se eu pegar a estrutura celular, pegar uma das células, eu tenho visão da organização como um todo? Não. Se uma daquelas funções for perdida,
Tem como recuperar? Não. Então eu tenho o quê? Uma unidade de origem, aí o que vai acontecer? Preste atenção. Vai ser mandado para ela o quê? Características gerais. Vai ser mandada para essa aqui as mesmas características gerais, que seriam as características que estariam nesse ponto originário, certo? São as mesmas características. O que isso vai acarretar para a gente? Tudo bem, o ser humano, o corpo, ele é indivisível, ou seja, ele não pode ser entendido analisando apenas uma de suas partes, certo? Então eu não posso pegar uma perna e compreender todo o corpo humano, não teria como. Mas preste atenção, a visão holística, certo? Ela vai fazer uma coisa, ela vai ser comparada, certo? O que a gente faz nela na área organizacional ao nosso cérebro. Pelo cérebro, cara, se você pega uma das partes operacionais dela, ela é capaz de reconstruir todo aquele cérebro, certo? Ou seja, embora você divida em partes funcionais, todas essas partes funcionais têm o conteúdo do cérebro, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Você vai ter uma coisa que é a base desse é o quê? Estrutura holográfica. Qual é a base dela? É essa aqui, ó. Redundância de informações. Ou seja, os processos, ela vai estar aqui para fazer o quê? Executar uma função. Mas os processos são repetidos em todas as unidades funcionais. Então, de qualquer uma dessas unidades funcionais, eu posso reconstruir o sistema como um todo. Por quê? Porque cada parte dessa é independente, é autônoma e demonstra a organização e os processos que acontecem. Então, se alguma dessas unidades for perdida, não tem problema, porque a outra unidade tem os mesmos processos básicos. Então, eu posso reconstruir nessa unidade o que essa aqui faria, certo? Então, elas são independentes, são autônomos, mas a principal característica dela é que elas conseguem representar o todo. Então, o que acontece? A diferença entre a celular e a rede é por quê? Na rede você tinha o quê? Várias organizações interligadas no sistema de rede. Ou seja, a organização transferia funções para outra empresa, para outra organização. Na estrutura celular, não. O que ela fazia? Ela pegava as diversas funções e separava em células. Células operacionais, mas era a mesma empresa. Só que eu não tinha como ter ideia do todo, da estrutura. Por que não? Porque cada parte era autônoma e não tinha a representação do todo. Na verdade, mesmo quando você olhasse todas as partes, você não conseguiria definir como aquela organização é em termos de estrutura. Essa estrutura, ela quebra o paradigma que nós temos que ter departamentos. Ela tem unidades funcionais. A diferença dela para celular é que de cada unidade funcional há uma redundância, há uma repetição dos dados, certo? Ou seja, os processos são repetidos. Traduzindo, na situação de emergência, qualquer uma unidade dessa pode executar um processo porque um outro sistema parou. Tá certo? Então essa redundância traz mais segurança para a organização. Ela nunca vai ser deixada, certo? Nunca vai ser deixada na merda. Por quê? Porque qualquer parte pode executar aqueles processos. Então o que acontece? Essa organização, ela foi instituída com que função? Qual é a função desse tipo de estrutura? A função dessa estrutura é justamente qual?
Cada parte dessa, embora seja individualizada, não tem a repetição dos processos? Tem. Então, como ela tem isso como característica, a função de criar uma estrutura como essa, qual seria? Facilitar os processos que dependem das situações do meio ambiente. Olha, isso aqui é uma visão de sistema aberto, tá? Ou seja, a organização, ela faz parte de um meio e influencia e sofre influências do meio. Então, o que acontece? Elas muitas vezes têm que se o quê? Adaptar. Quando você tem uma estrutura celular, não sei se você se lembra, ela tem essa facilidade, essa flexibilidade de o quê? Se adaptar ao surgimento de novas necessidades. Só que o problema dela é que se, para ela fazer isso, ela vai ter que o quê? Na verdade, criar esse processo na matriz e criar uma célula para fazer só aquilo. Essa aqui não precisa isso, porque qualquer uma dessas unidades, por ter o quê? A base, a estrutura básica, um controle, uma autogerência, o que acontece? Cada uma delas pode executar e aproveitar, se adaptar a essas mudanças. Além disso, a base dela é aprender a aprender, certo? Ou seja, a empresa tem que aprender com as pessoas que trabalham dentro dela a reagirem. Então ela incentiva muito o trabalho em equipe, as pessoas dando sugestões, com uma diferença. Essas pessoas podem estar em qualquer uma dessas unidades, certo? Lá na célula, quando você trabalhava com a estrutura celular, uma pessoa podia ficar o quê? De acordo com a necessidade, ela podia sair de uma célula e ir para outra célula. Aqui não. A pessoa se mantém nessa unidade funcional, nessa célula, certo? Só que a diferença é que essa célula tem tudo que o quê? Você teria aqui como base de processo, certo? Então qualquer uma dessas unidades pode executar processos de outras unidades, tá? Então por quê? Porque eu tenho que ter capacidade de reconstruir o todo, ter ideia de como é a organização, numa análise de quê? De cada uma dessas unidades, certo? Então, o que acontece? Lembra que o McDonald's, o que acontecia? Você tem o quê? Você tem vários o quê? Várias filiais de McDonald's. Então, o que acontecia? Antigamente, você seguia a seguinte característica. Embora elas tivessem autonomia, elas não tinham uma autonomia completa. Por quê? Porque elas teriam que seguir toda a padronização, entende isso? Toda a padronização do McDonald's. Então, quando um sanduíche começava, ele começava em todas as filiais. Quando terminava, terminava em todas as filiais. Aí o que acontece? O McDonald's, ele trabalha com uma estrutura holográfica. Por quê? Hoje em dia, você vai no McDonald's, certo? Ele tem um preço. Se você for em outro McDonald's, dependendo da necessidade, ele tem um preço menor do mesmo sanduíche. Isso já é possível. Por quê? Porque ela saiu das estruturas antigas e foi para a estrutura chamada o quê? Holográfica, aonde você tem autonomia. Mas entenda, cada uma daquelas filiais, ela mantém as características do McDonald's como um todo, certo? Os processos que são feitos são os mesmos que são feitos em uma e em outra. Só que ela tem a facilidade de quê? Por ela ter todos os processos, de repetir, reconstruir para se adaptar àquela região. Vou te dar um exemplo. Teve um sanduíche que era o sanduíche de costelinha, certo? Então, quando ele foi um sucesso do McDonald's, então o que acontece? Quando ele foi lançado em todas. Só que o que aconteceu? Ele saiu rapidamente do mercado,
certo? Até mesmo por causa da vendagem, aí a gente não vai entrar nessa parte de marketing, por enquanto, de administração de materiais. Mas aí o que acontece? Quando ele saiu, ele não saiu ao mesmo tempo de todos os McDonald's. No Rio Grande do Sul, por exemplo, ele perdurou por mais tempo que em outros lugares, certo? O McDonald's, ele tem essa visão, ele mantém aquele padrão, mas se adapta ao local que ele fica. Maior prova disso, por exemplo, na Índia não se vende sanduíche de carne, certo? Justamente por quê? Porque a vaca é sagrada, certo? Então ele se adapta. Agora, a estrutura, o formato, pode-se pegar uma filial daquela e entender como funciona a lógica da nossa estrutura chamada McDonald's, tá? Então, entenda bem, a estrutura holográfica, ela é parecida com a celular? É. É parecida com a em rede? É. Qual é a diferença principal? Que cada uma das células, que são as unidades funcionais, teria capacidade de reconstruir a operação de qualquer outra parte. E além disso, olhando ela, eu consigo entender o todo. Mas eu consigo o todo porque ela tem o quê? Redundância. Ela tem aquela estrutura igual à da origem, certo? Isso é mantida em todas as unidades. Então, a principal diferença, a celular, ela tem células que são meramente para o quê? Execução de uma ação, certo? Elas não representam como é a estrutura. Tanto que a maior dificuldade que nós temos numa organização que trabalha com estrutura celular é realmente delimitar como essa organização funciona. Por quê? As células são autônomas e elas repetem o processo? Não. Elas não têm capacidade de mexer com outra coisa. Cada célula mexe com uma coisa. Aqui, cada unidade dessa teria a capacidade de sozinha começar a desempenhar o processo que a outra fazia, certo? Então é determinado um processo, cada uma vai fazer um processo, mas cada uma delas é capaz, pelo que ela recebe de informações, de executar a função de outra unidade funcional, tá? Então normalmente isso se utiliza em grandes empresas e além de grandes empresas que trabalham com o quê? Filiais, tá? Então essa é a característica, uma estrutura bem moderna, bem nova, certo? Principalmente o seguinte, a teoria dos sistemas não é uma coisa nova, mas a visão holística aplicável à estrutura organizacional é uma coisa nova que só veio a partir dessa visão chamada holográfica, que define o quê? Que o todo é sempre maior que as partes. Não tem como o quê? Eu pegar uma parte e conhecer o todo apenas a partir de uma parte, a não ser que essa parte contenha o todo, certo? Então, cada parte dessa é como se fosse a mesma organização repetida, certo? Que pode desempenhar um processo que está pré-definido para desempenhar um processo, mas que pode executar outros processos porque ela tem a base de conhecimento para fazê-lo, tá? Então, que fique bem claro, cada unidade dessa é formada por vários especialistas, que eles podem desempenhar o quê? As diversas funções. Na célula, você separa muito os especialistas, certo? Então vai ter nessa célula o especialista para isso, nessa célula o especialista para isso. Aqui não, é literalmente como se você tivesse várias organizações iguais, porque aqui tem diversos especialistas, aqui tem diversos especialistas e aqui tem diversos especialistas para o quê? Trazerem novas sugestões para encarar os novos tempos e as dificuldades do mundo da concorrência, do mundo globalizado. Pode copiar. Olha só, gente. Não podemos arriscar, tá? Então, isso aqui é por minha conta, justamente para a gente não arriscar. Estruturas virtuais. O que seriam essas estruturas chamadas virtuais? É o seguinte, ó. A empresa possui sua matriz
em uma determinada área geográfica. E é solicitada para realização de um projeto em outra cidade. Tudo bem até aqui ou não? Então, se é um projeto, ele é contínuo? Não. O projeto é por um tempo determinado. Então, o que que ela faz? Para desempenhar as suas ações, contrata estrutura administrativa prontas. Certo? Como assim, professor? Ela contrata essas estruturas prontas, elas recebem um nome. Eles são chamados escritórios virtuais. Então, ao invés dela chegar na cidade, montar toda a estrutura, alugar uma sala, ela não vai precisar, de repente, fax, não vai precisar de secretária. Ao invés dela o quê? Dela criar, alugar por uma temporada aquele local, só o espaço, ela já contrata, não é simplesmente o quê? O local físico. Ela contrata toda o quê? Estrutura o quê? Administrativa, certo? Que possuem os recursos necessários, certo? Esses recursos necessários seriam o quê? Equipamentos, pessoal, certo? Então o que acontece? Ela não tem que levar alguém do local dela. Ela contrata a pessoa para ficar lá naquele local, certo? Então já vem no pacote, certo? Recursos materiais e recursos humanos. Tudo bem até aqui ou não? Então ela faz um contrato, certo? Por tempo determinado, para utilizar, não é o local, é a estrutura o quê? Administrativa. Então eu a menciono como um outro tipo de estrutura, por quê? Porque ela, na verdade, não está fazendo a locação de um local apenas físico. Ela está locando toda a estrutura administrativa. A diferença principal é que, assim, você vai na matriz, aí você vê uma cor, certo? Aí você chega nesse escritório virtual, entende? Esse escritório virtual não é um local que pertence, que ela alugou o local por um período de tempo. Você chega lá nesses escritórios virtuais, aí você vê a logomarca estampada na parede, nas mesmas cores da matriz. Então, na verdade, o que eles fazem? Eles alugam, certo? Equipamentos, fax, telefone, internet, todos os recursos que são necessários. Inclusive, colocam à disposição da organização contratante o quê? Pessoal, para desempenhar as funções. Aí o que acontece? Quando eles chegam no local, quando você chega no local, a impressão que você tem é que você está indo na matriz. Aí, de repente, eles passam lá um mês. Quando eles acabam isso aí, aquilo desmancha. Por isso que ela é chamada virtual, porque ela existe durante um determinado tempo e ela se adapta às necessidades da empresa, certo? Então, entende? Não é a empresa que vai ter que se preocupar em alugar o fax, nada. Ela aluga o pacote.
Então ela aluga a estrutura administrativa, o que é necessário para ela funcionar. Então é isso que nós chamamos de estruturas virtuais, que encerra as estruturas chamadas estruturas organizacionais. Então fecha-se esse assunto, fecha-se essa aula, até a próxima aula.